A aula de hoje tem o tema Seu negócio na internet. Então, na verdade, essa aula vai ser um papo bem bacana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui comigo, Camila Reis, do método C5. Então, na aula de hoje, falaremos sobre seu negócio na internet, o seu negócio na internet. Vamos falar um pouquinho sobre mentalidade, que tipo de mentalidade você precisa ter para desenvolver um negócio com escalabilidade na internet. Vamos falar sobre qual é o posicionamento que você precisa ter para ter um negócio de sucesso a partir da sua casa, online, pela internet. O que você precisa saber e como você precisa fazer para criar o seu perfil no Instagram. Se você não tem um Instagram, você precisa de um. Como você também deve ter e criar a sua página do Facebook. Facebook eu acredito que todo mundo que tenha. Se você não tem o Facebook, você vai precisar criar um. E sobre anúncios. Então, começando sobre o papo mentalidade, para você poder desenvolver um negócio pela internet, você precisa ter uma mentalidade empreendedora. Se você não tem, você precisa desenvolver uma qualidade que é vital e de extrema importância, que é a disciplina. Por que disciplina, Camila? Você é o seu patrão. Você é a sua empresa. Então, não vai ter mais desculpa, não vai ter mais mimimi. Até porque quem é bom de desculpa não é bom de mais nada. Então, se hoje você acordou triste, desanimado, resfriado, sem vontade, com preguiça, blá, 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 você vai ter que fazer. Se você veio do mercado tradicional, quantas vezes você foi trabalhar desanimado, cansado, triste, com preguiça, com problema, sem problema, resfriado, com dor de garganta, dor de ouvido, dor de cabeça? Então, para você desenvolver um negócio digital a partir da sua casa de sucesso, você precisa ter essa característica. Se você não tem, sem problemas, você vai ter que desenvolver. Você vai ter que estar disposto a se superar e ter disciplina, quiçá ser organizado, organizada. Isso para mim também é muito importante. Você ter a sua lista de tarefas, de atividades. Eu costumo colocar na minha agenda, primeiro, as 3 coisas mais importantes para eu fazer naquele dia. Por exemplo, se hoje era o dia de estar gravando essa aula para você, e isso era uma das 3 coisas mais importantes, isso vai ser o que eu vou fazer primeiro. Então, uma dica é, tenha uma agenda, prepare a sua semana. Eu costumo no domingo tirar 10 minutos, 20 minutos para poder analisar o que eu vou fazer naquela semana, tá? Eu penso um pouco no que eu fiz e que deu certo e o que não deu, mas eu me apego muito mais ao que eu vou fazer. Quais são as ações que eu vou tomar, quais são as atividades importantes que eu preciso realizar e concretizar, começo, meio e fim, né? O que eu comecei que está pela metade eu preciso terminar. Então eu organizo a minha semana já no domingo. Principalmente porque eu tenho 3 filhos, tenho uma casa para administrar, o meu marido. Então, se eu no domingo faço um planejamento, uma organização, dato as coisas, a semana ela flui. As coisas acontecem com total facilidade, alegria e glória. Então, isso é muito importante. O que mais é importante para você realmente ter uma mentalidade empreendedora a partir de casa? Você precisa ter um canto, um lugar, um cômodo. Se você não pode tirar um cômodo inteiro da sua casa para trabalhar, trabalhe no seu quarto, mas prepara um cantinho, né? O meu canto, na maior parte do tempo, é aqui, a minha sala de aula, que eu tenho o meu quadro, que é o melhor lugar para poder
estar ensinando para vocês, né? Mas eu tenho aqui o meu canto, eu tenho o meu escritóriozinho, eu tenho 3 mesas, porque eu gosto de gravar numa mesa, estudar em outra e fazer os meus criativos, as minhas postagens em outra. Então, em cada mesa, eu já deixo tudo arrumadinho para o que eu preciso, para poder entregar conteúdo, material de qualidade, de excelência para você, ok? Então, uma outra coisa também que é necessário é você conversar com a sua família, se você mora com seu marido, ou com seus pais, ou com a sua família, seus filhos, marido, ou com pai, mãe, filho, marido, enfim, é necessário você conversar de uma maneira objetiva. Olha, agora eu vou trabalhar em casa a partir da internet. Para que eu consiga desenvolver o meu trabalho, eu gostaria de pedir para vocês que do horário de 7 às 11 da manhã, do horário de 5 da tarde às 10 da noite, porque você agora é o seu patrão, você vai fazer o seu horário, eu preciso de silêncio, eu preciso da colaboração de vocês. Se eu estou no escritório, por favor, não entre, nem bata na porta. Se eu estou no quarto, por favor, não entre, também não bata na porta. Somente se for muito necessário, vital e preciso. Então, isso funciona bastante. Aqui em casa são 3 crianças. O maior tem 11 anos e a menor tem 5 anos. Os meus amigos que vêm na minha casa, eles ficam assustados. Eles falam, caramba, cadê as crianças? Porque eu desenvolvi um método, uma maneira de conseguir trabalhar em casa com paz, com segurança, com tranquilidade. Então eu converso com eles. Olha, quando a mamãe estiver gravando, quando a porta do quarto da mamãe estiver fechada, por favor, não bata, não interrompa, espera a mamãe. Ó, eu costumo combinar um horário para estarmos juntos. Então aqui em casa, geralmente, na maior parte dos dias, né, eu costumo almoçar com eles e a gente tem um horário até as 4 horas para estar juntos. Então é a hora que a gente assiste desenho junto, a gente faz alguma atividade junto e aí depois eu libero eles, né, para a hora da tecnologia deles e aí eu volto para o meu trabalho para fazer alguma coisa. E eu costumo gravar. Agora mesmo eu tô gravando, são 9 e 11 da manhã. Eu costumo fazer as minhas gravações no primeiro horário. Me alimento bem, que eu tomo o meu chá, o meu NRG, e eu tô fora de controle. Eu gosto de gravar no primeiro horário. Então, geralmente eu começo o meu dia às 7 da manhã. Eu desenvolvi o hábito de meditar, parte da minha rotina. Na primeira hora da manhã, essa primeira hora é minha, então eu divido ela em atividade física, leitura da Bíblia e meditação. São as 3 coisas que eu criei o hábito de fazer, ok? Então, em 1 hora a gente consegue fazer muita coisa, gente, muita coisa. Se você tiver organizado, determinado, tiver ali o seu propósito bem claro, se você tiver a sua agenda montada, quando eu falo agenda, é agenda mesmo. Você precisa ter a sua agenda do dia, o que você faz no seu dia, o que você faz do seu dia. Pegando o gancho da agenda, se você que tá aí me ouvindo é mãe, crie a agenda dos seus filhos, a rotina, para que eles não fiquem perdidos, o que eu faço agora, ou para que o dia não passe e eles não façam nada. Então, aqui em casa, as crianças também têm agenda. A agenda deles do dia consiste em rotina pessoal, atividades domésticas. Maria Eduarda é responsável em molhar as plantas. O Guilherme e o Gustavo tiram o lixo da casa, guardam a louça, enfim, coisas que eles podem fazer, que vai ser fundamental para o crescimento deles, para o desenvolvimento deles. Eu costumo sempre falar para eles que a maior felicidade que eu tenho é quando eles saem de perto de mim e se comportam bem, né? Porque prova que todo o meu esforço, tudo que eu tô fazendo não tá sendo em vão.
Então, assim, crie a agenda de vocês diária, de todos os membros da sua casa. Se você tem uma secretária, se ela te ajuda, cria uma agenda para que ela não fique toda hora te interrompendo. E, dona Camila, o que eu preciso fazer agora? Dona Camila, o que vai ser o almoço? Então, aqui em casa, de segunda a sexta, já tem um cardápio pronto. Então, eu não preciso ficar falando todo dia o que vai ser feito. Lógico que às vezes isso sai um pouco da rotina. A gente tem um dia que sai da rotina, isso é normal. Mas eu tô falando em geral. Então, tenha a sua agenda, crie a agenda dos seus filhos. Se você tem uma secretária, da sua secretária, do seu marido, ajuda ele, ó, segunda vamos fazer isso, terça, quarta. Isso é muito bacana. E acaba que você vai ver que a sua vida vai acontecer naturalmente, as coisas vão fluir. E vai ser bom para todos, vai trazer clareza, paz mental, tranquilidade mesmo, segurança, as coisas vão começar a se encaixar. Você vai ver que todo mundo vai estar fazendo automaticamente e você vai falar bem menos. Um outro assunto, que é um assunto bem legal. Eu falei que todo o conteúdo que eu passar para você vai ser bem fácil e divertido, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o seu posicionamento no digital. O que é isso? O que é se posicionar na internet? Então, se posicionar na internet, primeiro, é você colocar o seu nome, me chamo Camila Reis, é você deixar bem claro quem você é, o que você está fazendo ali, para que você está ali. Então, quando eu falo que eu me chamo Camila Reis, sou empreendedora digital, trabalho a partir de casa, tenho 3 filhos e sou casada. Então, eu deixei bem claro quem eu sou. Eu costumo colocar no meu perfil, né? No meu perfil tem criadora do método C5. Esse é o meu produto digital. Então, quem olhar o meu perfil, ele vai de 2 uma. Ou se interessar ou não se interessar. Por quê? Porque não adianta eu ter 1000 seguidores no Instagram, 10.000 seguidores, 100.000 seguidores no Instagram, ou no canal do YouTube, né? Enfim, nas redes sociais, por assim dizer, se nem a metade for pessoas que se interessam pelo meu produto. Então, se eu tiver 50, 100 pessoas ali me acompanhando, me seguindo, consumindo os meus conteúdos, vão valer muito mais do que milhares de seguidores. Então, quando a gente se posiciona de uma maneira correta na internet, a gente começa a ver resultados esporádicos muito rápido. Então, por exemplo, se eu coloco no meu perfil coisas que não tem nada a ver comigo ou coisas diversas, por exemplo, eu tenho uma formação de fisioterapia e aí eu coloco lá no meu perfil fisioterapeuta, só que num determinado momento da minha vida eu escolhi ser uma designer de interiores. E aí eu coloco lá fisioterapia e design de interiores. São nichos totalmente diferentes. Então vai ser confuso, vai bagunçar, não vai dar certo. Então quando eu falo que você tem que escolher o que você ama, você precisa escolher uma área, um nicho que você ame. E além de você escolher um nicho, você tem que subnichar ele. O que é isso? Por exemplo, se eu coloco lá no meu perfil design de interiores, ok, beleza. O que é um design de interiores? Eu sou uma pessoa que decoro ambientes de uma casa, de uma empresa, beleza. Então, como que eu posso subnichar isso? Design de interiores, quartos de recém-nascidos. Então, quando uma mãe pensar, eu quero decorar o quarto do meu bebê que está chegando, ela sabe que eu, Camila Reis, decoro o quarto de recém-nascido. Isso vai fazer com que eu tenha especificidade. Isso vai fazer, quiçá, que eu me torne a melhor em quartos de recém-nascidos. Porque quando eu
faço, hoje, amanhã e depois, aquela atividade específica, eu vou tendo autoridade, habilidade, experiência e me torno a melhor naquela área. Então vai ser difícil um designer de interiores conseguir os mesmos resultados esporádicos financeiramente falando, mais do que o meu. Por quê? Porque eu sou específica naquilo. E isso vai muito além, porque se eu trabalho só com design de interiores de recém-nascido, acaba que eu me conecto com o melhor fotógrafo de recém-nascido, a melhor confecção de forros, né, de lençóis, de cama, mesa, enfim, de recém-nascido, com a melhor loja de roupas de recém-nascido. Então, é isso que acontece quando você começa a entender que você precisa se posicionar no digital, falar especificamente quem você é. Você descobre o seu nicho. O que é o seu nicho? Nada mais do que você ama fazer, do que você faria até de graça. Às vezes eu estou conversando com amigas, com amigos, enfim. Quando eu vejo, eu estou dando consultoria digital de graça, porque é minha paixão, é o que eu amo fazer. Quando eu vejo, eu já dei ali sacadas de empreendedorismo, eu já dei dicas de como começar, qual é a melhor plataforma para poder trabalhar. Então, quando você ama o que você faz, é isso que acontece. Então, não tenha medo de se jogar e de se entregar para fazer o que você ama, porque quando você fizer isso, se você já faz isso, tenha confiança que quanto mais você transbordar na vida das pessoas, quanto mais conteúdo, quanto mais excelência você entregar para as pessoas, mais resultados esporádicos você terá, ok? Então, você descobriu o seu nicho, que é que você ama fazer. Tem pessoas que gostam de fazer artesanato, mas que tipo de artesanato?